Hoje a nossa aula é sobre o grupo dos anfíbios. Os anfíbios são os primeiros grupos a desenvolver membros e deixar a água, conquistando o meio terrestre. Eles evoluíram a partir de um tipo de peixe e tiveram a necessidade de voltar à água para a reprodução. É chamado de anfíbios. Anfíbios ele tem um significado de duas vidas, porque eles possuem uma vida larvária na água e a vida adulta na terra. Então, eles têm esses dois estágios de vida. Um momento eles ficam na água, o momento inicial, depois, quando se desenvolvem, eles vão para a terra. Atualmente, existem cerca de 6.100 espécies em todos os continentes, exceto a Antártida, e a maioria vive em florestas tropicais, e nessas florestas tem inseto e água em abundância, então eles conseguem sobreviver sem problemas. Nós vamos falar de algumas características gerais, aquilo que a gente encontra em todos os anfíbios, tá? Claro que quando a gente for estudar a classificação, vocês vão perceber que cada animal possui as suas características, mas isso aqui é uma característica geral. Vamos começar com a pele úmida. A pele úmida dos anfíbios, além de ser úmida, parecer que colocaram água no animal, mas ela é lisa, fina, sem escamas, rica em vasos sanguíneos e glândulas. E essas glândulas também podem produzir toxinas. Tem essas toxinas que às vezes não é tão relevante assim, não tão preocupante, mas em alguns outros, sim, tem uma toxina um pouquinho mais aí forte, para o veneno, que é mais perigosa, que nós vamos ver mais à frente também, tá? Por que não se deve jogar sal nos sapos? Isso é muito importante. Nós vamos falar agora sobre a respiração pulmonar e cutânea desses animais. Então, vocês já tiveram aí uma ideia de que a pele deles é úmida para ajudar na respiração cutânea, ou seja, respiração na pele. Quando você joga o sal no sapo, esse mineral ele suga a água e impede que o processo ocorra de respiração. Então, esse processo vai ficar comprometido. O animal vai acabar morrendo de uma forma assim muito dolorida e também não se deve fazer isso com o animal. É claro que ninguém quer ter sapo em casa, mas então não jogue sal. Pegue ali uma vassoura, pegue uma pá, vai empurrando ele para fora da sua casa, para que ele encontre um outro território para ficar, mas não faça essa maldade, tá bom? Vamos falar da respiração, que nós já falamos aí um pouquinho. A respiração pulmonar e cutânea. Os anfíbios adultos, eles respiram por pulmões e pele, tá? Pulmões que não são tão desenvolvidos, por isso que eles têm que complementar essa respiração pela pele. E os girinos, que é o inicial ali, eles têm a respiração por brânquias. Como eu já falei para vocês, os pulmões são simples, com pouca superfície de contato para as trocas gasosas. Então, por isso que tem que complementar com a pele. Sapos e rãs realizam também a respiração bucofaríngea, que é a boca e a faringe também realizando essa respiração. Então, nós temos aí uma diversidade também muito grande. Observe na figura onde estão os pulmões, e onde acontece o fluxo de ar entrando na narina deste animal, ok? Temos agora a metamorfose, que também é uma característica evidente. O que significa metamorfose? Metamorfose significa transformação. E neste caso se refere ao conjunto de alterações que ocorrem nos anfíbios desde a fase juvenil até a fase adulta. Então, o que acontece? Esses animais, eles possuem fecundação externa. Ou seja, os gametas, eles são liberados em ambiente aquático, onde ocorre a fertilização e são formados os ovos. E esses ovos não possuem cascas e desidratam rapidamente quando expostos ao ar. E é por isso que devem ser postos na água ou em um ambiente bastante úmido. Por isso que a gente fala que os anfíbios necessitam da água para a reprodução. E desses ovos que surgem dessa reprodução, nós temos as larvas aquáticas, que são chamadas de girino, tá? Então, vocês podem perceber aí pela foto aí no vídeo como acontece essa metamorfose, desde os ovos, se transformando em larvas, girinos, depois os girinos mais desenvolvidos, depois um sapo ou uma rã mais jovem e depois um sapo adulto, tá? Então, quais são os principais tópicos dessa metamorfose? Há o desaparecimento das brânquias, que são responsáveis pela respiração no meio aquático, e o desenvolvimento de pulmões, que são responsáveis pela respiração no meio terrestre. A produção de muco, que permite a pele ficar úmida mesmo fora da água.
o aparecimento das patas, sendo inicialmente as posteriores e depois as anteriores, e a degeneração e o desaparecimento da cauda. Tá? Isso acontece na metamorfose. Também podemos citar a ausência de controle interno da temperatura corporal, ou seja, eles são incapazes de regular a temperatura do corpo em relação à variação da temperatura no ambiente. Então, eles são incapazes de regular a temperatura do seu corpo de acordo com a variação do ambiente, tá? Eles não têm esse controle. Já na circulação, é fechada e o coração tem 3 cavidades, ou seja, tricavitário. Então, o que acontece? O coração dos anfíbios, eles possuem 3 cavidades, sendo 2 átrios e um ventrículo. E essa estrutura ela é diferente do que a gente encontra no coração dos peixes. Os peixes têm apenas 2 cavidades e os anfíbios possuem 3 cavidades. Quando o sangue é bombeado, o sangue rico em oxigênio, que é chamado sangue arterial, se mistura ao sangue pobre em oxigênio, que é o sangue venoso, lá no ventrículo único. E essa mistura torna o transporte de oxigênio pouco eficiente, porque eu tenho um sangue rico em oxigênio que vai se misturar com sangue pobre em oxigênio. Então, aí vai diminuir aí a eficiência desse transporte, tá? E agora nós vamos falar da classificação dos anfíbios, porque até então a gente não falou sobre os representantes. Quem são os anfíbios, né? Então, eu deixei para falar mais nessa parte da classificação dos anfíbios para ficar mais fácil. Atualmente, eles são divididos em urodelos, os anuros e os ginofionas, que também são chamados de ápodes, tá? Vamos falar sobre cada um destes grupos. Vamos começar a falar sobre os urodelos. Os urodelos eles estão representados pelas salamandras e os tritões, que são anfíbios de corpo alongado, com 4 patas e cauda longa, geralmente aquáticos ou semiaquáticos. O nome do grupo ele se deve a essa característica aparente, pois uro significa cauda e delo significa visível. A locomoção é feita com o auxílio da cauda, eles se movem dobrando seus corpos de um lado para o outro. Na água, a cauda funciona como um leme direcionando o movimento. São aproximadamente 550 espécies, quase todas restritas ao hemisfério norte, ocupando também o norte da América do Sul, inclusive a nossa Amazônia brasileira. E podemos falar também o seguinte, as salamandras e os tritões, assim como todos os outros anfíbios atuais, eles são carnívoros e alimentam-se de quase todo tipo de animal que são capazes de capturar e engolir. Então, aí tem uma alimentação bem ampla, tá bom? Próximo grupo que nós vamos falar é o grupo dos anuros. Gente, o grupo dos anuros provavelmente é o grupo que vocês mais conhecem. Eles são representados por sapos, rãs e pererecas, constitui o maior grupo de anfíbios, e o nome desse grupo faz referência à ausência da cauda. An significa sem e uro cauda. Eles possuem 4 patas e estão mais bem adaptados à locomoção terrestre do que o grupo das salamandras, pois eles possuem adaptações na estrutura das patas posteriores, do quadril e da coluna vertebral. Alguns anuros apresentam coloração forte, o que pode indicar a presença de toxinas na pele. Algumas delas, desses animais, são extremamente perigosas e capazes de provocar a morte de uma pessoa adulta se tiver contato com a corrente sanguínea. Essa propriedade dessa toxina ela é conhecida por povos indígenas que usam a toxina para envenenar pontas de lanças, né, as flechas, e utilizar na caça ou até mesmo em guerras de território, né? Acontece pouco, mas ainda acontece, tá bom? E aí, qual é a diferença? Porque às vezes a gente olha e não sabe o que é um sapo, o que é uma rã, o que é uma perereca. Então analisem bem a figura aí de cada uma delas. O sapo são maiores, de pele seca. Mas professora, você falou que eles tinham a pele úmida. Sim, tem a pele úmida, mas comparada à rã e à perereca, a pele do sapo é um pouquinho mais seca. É áspera, rugosa e cheia de verrugas. E eles conseguem dar pequenos saltos e geralmente ficam em locais com pouca água. Então, por isso que a gente tem mais contato com o sapo nas nossas casas, porque ele consegue ficar aí um pouquinho em locais com pouca água, mas necessita da água também. A rã ela possui pele mais fina, úmida e brilhante. As patas traseiras são longas, correspondendo a mais da metade do seu tamanho. Gostam da água e vivem perto de lagos.
E a perereca são pequenas, de pele lisa, possuem ventosas nas patas dianteiras para auxiliar na fixação em árvores e paredes. Seus olhos são grandes e saltados e as suas pernas finas e longas permitem grandes pulos. Então observem bem essas características para quando encontrar algum anuro, você saber de quem que nós estamos falando aí, quem que foi te fazer uma visitinha em casa, tá bom? Os anuros eles são importantes predadores de insetos e suas larvas. Tem muita gente que desconhece o valor dos anuros, tá? Mas sem os sapos nós teríamos um descontrole enorme de insetos, né? E insetos também podem nos causar problemas. Então é importante, cada animal tem sua importância, por mais que os sapos não sejam tão os queridinhos, né? Digamos assim, os nossos queridinhos, mas eles têm a sua importância. Uma coisa muito interessante também é a vocalização dos sapos. O que é a vocalização? É a capacidade de emitir sons, o que é popularmente chamado de coachar ou canto. A vocalização é feita pelo macho e tem como função atrair as fêmeas para a reprodução, defender territórios e afastar outros machos. Vamos falar por último deste grupo, que é os ginofionas, que também são chamados de ápodes. Eles representam o menor e menos conhecido grupo de anfíbios, acredito que muitas pessoas aí não vão conhecê-los, que são as cecílias ou chamadas cobras cegas. São cerca de 180 espécies, das quais pelo menos 27 podem ser encontradas no Brasil. O nome do grupo faz referência à semelhança com o padrão corporal das cobras, mas sem as escamas características dos répteis, né? Nós vamos estudar os répteis à frente. São anfíbios de corpo cilíndrico, alongado e liso, sem patas, com olhos atrofiados, são escavadores ou aquáticos, que ocorrem em ambientes quentes e úmidos de todo o mundo. Eles evoluíram a partir de um ancestral com patas, assim a ausência de patas é uma adaptação secundária. Geralmente, elas são escavadoras, se alimentam de animais que vivem sobre o solo, tais como cupins, formigas e minhocas. Elas não identificam a presa pela visão, pois os olhos, né, são atrofiados e muito pequenos. Sua capacidade de formar imagens e de enxergar é limitada. O pequeno olho é uma adaptação para o hábito fossorial. Falamos sobre os anfíbios. Aguarde até a próxima aula.